Oi, tudo bem com você? Espero que bem. Hoje nós vamos ver esse vídeo sobre uma revisão rápida de equação do segundo grau. É importante você estar craque na tabuada de elevar ao quadrado, numa potência de 2. Por exemplo, 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Ou seja, quando está elevado ao quadrado, é elevado a 2, você repete a base duas vezes, multiplicando. 5 ao quadrado, 5 vezes 5. A partir daqui eu vou fazer um pouco mais rápido. 25. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que é 100. Essa mesma tabuada a gente pode ver de outra forma, com a base negativa. Porém, é importante observar um detalhe. Se você tiver menos 1 ao quadrado, é o mesmo que menos 1 multiplicado por menos 1. E quando eu tenho multiplicação de números negativos, sinal negativo com sinal negativo vai dar positivo. Sinais iguais dá positivo, né? Dá mais. Menos 2 ao quadrado vai ser o mesmo raciocínio. Menos 2 multiplicado por menos 2. E menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Isso vai dar mais 4. A gente sabe que números positivos não precisam ter sinais na frente. Então, no caso, menos 3 ao quadrado, pelo mesmo motivo, porque vai dar menos 3 multiplicado por menos 3, que vai dar mais 9, eu vou colocar apenas o número 9, ao invés de botar mais 9. Menos 4 ao quadrado é 16. Então, aqui, ó, 16. Pelo mesmo motivo dos primeiros terem dado positivo, acontece dos outros também terem resultados positivos. Menos 5 ao quadrado, 25. Menos 6, entre parênteses, né? Ao quadrado, 36. Menos 7 ao quadrado, 49. Menos 8 ao quadrado, 64. Menos 9 ao quadrado, 81. Menos 10 ao quadrado, 100. É importante que o aluno saiba que, quando está elevado ao quadrado, é multiplicar as bases. É a multiplicação da base por ela mesma. Tá bom? A equação de segundo grau. Existem equações de segundo grau que são simples. Dá para a gente resolver sem a fórmula de Bhaskara, que a gente vai ver hoje. Por exemplo, se eu tiver x ao quadrado igual a 25. X ao quadrado igual a 25, você tem que pensar em um número que eu coloco no lugar do x. E quando elevar ao quadrado, vai dar 25. Um número ao quadrado que dá 25, eu tenho um valor de 5. Eu posso dizer que esse x é igual a 5. Porque 5 ao quadrado é 25. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que é 25. Mas também eu posso ver de outra forma. Eu posso dizer que a solução é um outro x, que é menos 5. Um outro valor, diferente do primeiro, que é menos 5. E esse valor ao quadrado, menos 5, né? Entre parênteses, ao quadrado, vai dar 25. Então, eu tenho dois valores diferentes, duas soluções para uma equação. Então, eu posso colocar aqui a primeira é o x' e a segunda é o x duas linhas. Acabei de resolver uma equação simples. Uma outra que a gente pode fazer é essa aqui do lado. Se eu tiver uma equação, um x elevado ao quadrado menos 49 igual a 0, qual o valor que elevado ao quadrado menos 49 vai dar igual a 0? Qual o valor que eu vou botar elevado a 2? A base repetindo duas vezes, menos 49 igual a 0. Se você quiser pausar e pensar um pouquinho, esse é o momento. Mas se a gente pensar numa solução que menos 49 dá igual a 0, aqui tem que dar 49. Esse primeiro valor tem que dar 49. Então, a base tem que ser 7. O primeiro valor que a gente encontra é 7, porque 7 ao quadrado é 49, menos 49 igual a 0. E uma outra solução que a gente pode ter é menos 7. O x duas linhas vai ser o menos 7.
Menos 7. Menos 7 que elevado ao quadrado dá 49. Menos 49 igual a zero. Torna a equação verdadeira. Essas raízes tornam a equação verdadeira. A gente pode chamar esses valores, que é o resultado, como raízes ou soluções. As soluções, tá bom? E quais as fórmulas que a gente vai usar hoje nessa aula? Ainda mais para resolver equações mais complexas, porque as equações do segundo grau que a gente resolveu são mais simples. A gente tem que saber que a equação do segundo grau ela vai ter essa cara, tá? Ela vai ter essa cara desse polinômio do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a ele é o coeficiente de x ao quadrado, o b coeficiente de x e o c é chamado de termo independente. A outra fórmula que vai ser interessante para a gente, que vai ser importante, é a fórmula de Bhaskara, para resolver as equações. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa a gente viu bastante na sala. E que, para resolver a fórmula de Bhaskara, a gente vai precisar do delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Por último, a última fórmula que a gente estudou foi a de soma e produto. A soma das raízes é menos b sobre a. E o produto das raízes é c sobre a. Atenção para quando a gente tiver a igual a 1. A igual a 1. Tanto na equação de cima como na de baixo. Quando você tiver a igual a 1, a soma das raízes ela vai ser menos b. Porque menos b sobre 1 é o mesmo que menos b. E o produto das raízes, x' multiplicado por x duas linhas, vai ser c. Então, a gente pode simplificar um pouco a fórmula quando a gente tem o a, o coeficiente de x ao quadrado, o a igual a 1. A gente agora vai resolver algumas questões. Como aqui é uma revisão rápida de equação do segundo grau, a gente já viu as fórmulas que a gente vai usar e agora vamos resolver algumas questões. Resolva a equação. Quando a questão pergunta, ela pede que você resolva essa equação, ela quer que você encontre o valor de x' e x duas linhas, que são as raízes. Muitas questões vão te pedir as raízes. Tá? As raízes nada mais é do que x' e x duas linhas. Ou então as soluções. Como eu faço para encontrar as soluções dessa equação segundo grau? Eu vou ter que usar a fórmula de Bhaskara. Para que serve a fórmula de Bhaskara? Para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Primeiro, eu prefiro começar pela fórmula do delta. Isso é uma preferência do professor, é a preferência também do aluno. Se ele quiser fazer primeiro fazer a fórmula de Bhaskara junto com delta, também ele pode fazer. Mas eu prefiro começar pelo delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Depois que eu encontro o valor de delta, eu vou para as raízes. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Quem são os valores a, b e c na equação do segundo grau acima? Eu tenho que a é 1, o b é menos 5 e o c é 6. Então, substituindo na fórmula do delta, b é menos 5. Um detalhe, quando você for substituir um número negativo na fórmula, coloque ele entre parênteses. Vai evitar que haja erros, tá? Menos 5 vem entre parênteses ao quadrado, porque ele é b, menos 4 vezes o a é 1, e o c é 6. Então, b é menos 5 ao quadrado, b ao quadrado ficou menos 5 ao quadrado, o a ficou 1, e o c, 6. Como eu faço esse cálculo? Primeiro, comece pela potência. Menos 5 ao quadrado é 25. Isso a gente viu na tabuada do slide, de um dos primeiros slides. Menos 4 vezes 1 vezes 6. Tem aluno que quer fazer 25 menos 4. Não dá para fazer essa subtração. Porque, por ordem, quando você tem uma expressão, você tem que fazer primeiro a multiplicação.
Então, delta vai ser igual a 25. E você faz essa multiplicação. Menos 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6 é o mesmo que 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. Então, essa multiplicação dá 24. Como a gente tem um negativo aqui, ó, e os outros são positivos, menos com mais vai dar menos. Então, é 25 menos 24. Logo, delta vai ser 25 menos 24, que é 1. Agora você vem aqui, ó, para o valor de x. Encontramos a primeira parte, que é o delta. Como a gente faz agora para encontrar o x? Substituímos na fórmula da equação de segundo grau. O b é menos 5. E já tem um menos aqui da própria fórmula, ó, gente. Tem menos b que faz parte da fórmula. Primeiro você escreve o menos da fórmula e depois você substitui o b por menos 5. Vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz de delta. Delta é 1, então vai ficar a raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Porque o a é 1. Aqui eu vou ter duas soluções, porque um primeiro cálculo é feito para a soma e depois para a subtração. Eu vou ter duas soluções, então vou puxar aqui, ó, dois tracinhos. Um para a primeira solução. Como eu tenho menos com menos aqui, ó, é mais 5. 5 mais a raiz de 1. A raiz de 1 é 1 sobre 2 vezes 1, que é 2. 5 mais 1, 6. 6 sobre 2. Como toda fração é uma divisão, 6 dividido por 2 é 3. É o número de cima dividido pelo de baixo. Para fazer a segunda parte, x duas linhas, vai ficar assim. Menos com menos aqui, ó, dois sinais de menos, dois sinais iguais, vai dar mais 5 menos a raiz de 1. A raiz de 1 é 1 sobre 2 vezes 1, que é 2. 5 menos 1 é 4. E 4 dividido por 2, toda a fração é uma divisão. 4 dividido por 2 é 2. 4 dividido por 2 é 2. E 6 sobre 2 é 3. Então, quais são as soluções dessa equação? 2 e 3. X' é igual a 2, x' é igual a 3, x duas linhas é igual a 2. Professor, por que essas são as soluções? Essas são as soluções porque se você substituir na equação de segundo grau, ela vai resultar em zero. Quer ver? Se você fizer isso, ó, 2 ao quadrado, no lugar do x, coloca o 2. Eu vou colocar essa solução 2. 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. Tem que dar zero, porque ela é a solução encontrada. Faz assim, ó, 2 ao quadrado é 4. E aqui no final você tem 6. 6 mais 4, 10. E aqui no meio você tem 2 vezes 5. 2 vezes menos 5, né? 2 vezes 5 é 10. Só que como é menos 5, fica menos 10. 6 do início, mais 6 do final, com 4 do início, 10. Menos esse 10 do meio. Quanto é 10 menos 10? 0. Isso quer dizer que 2 é solução. Quando substitui na equação, torna a equação 0. A equação se torna 0, que está no segundo membro. O mesmo vai acontecer por 3. Eu vou apagar essa daqui. Se você quiser, você pode voltar ao vídeo e printar. Você vai pegar o 3. 3. Vamos ver se 3, quando substituído nessa equação, também vai dar 0, já que ela é solução. 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6, é quanto? Tem que dar 0. Vamos ver? É igual a 0? 3 ao quadrado, 9. Tem um 6 aqui no final. 9 mais 6, 15. Guarda esse número. E aqui no meio eu tenho menos 5 vezes 3. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. 9 mais 6, 15. Menos 15, 0. Então também é solução. Quando a gente substitui o valor na equação, torna o primeiro membro igual ao segundo. O primeiro membro ele vai zerar igual o segundo é. O segundo é 0. Outra equação de segundo grau. Olha só. X ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0.
Para resolver a equação do segundo grau, a gente está usando a fórmula de Bhaskara, né? Delta é b ao quadrado menos 4ac. E x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa daqui é a fórmula de Bhaskara, né? E esse delta ajuda a gente a encontrar os valores de x' e x2' na fórmula de Bhaskara. Quem é o A, B e C? Se você já souber resolver, pausa esse vídeo e tente resolver sozinho essa questão. Se você não souber, tente me acompanhar. Olha só. Quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A é 1. O B acompanha o X, ó, é 3. E o C é o termo independente, menos 10. Não esqueça do sinal que está na frente do número. Aqui não é apenas 10, é menos 10. Então, ó, delta vai ser B ao quadrado. Então, vem o 3 para cá no lugar do B. Menos 4 vezes... Vem o A para o lugar do 1. Vem o 1 para o lugar do A, né? 1. Vezes o C, que é menos 10. Como é negativo, coloca entre parênteses. Primeiro, eu vou resolver a potência. 3 ao quadrado, 9. Está lá na nossa tabuada. Menos 4 vezes 1 vezes menos 10. Muito cuidado para não fazer 9 menos 4. Porque a prioridade aqui é multiplicação. Ela tem que ser feita primeiro. Então, qual a multiplicação que eu vou fazer? Primeiro, faça a multiplicação dos números. Depois você faz o jogo de sinal. Por exemplo, 4 vezes 1 vezes 10. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Então, vai ficar 9 e 40. Só que falta o sinal. Vamos ver o sinal. 1 é negativo, menos 4 é menos. Com positivo do 1, menos com mais, menos. Menos com esse menos, dá mais. Então, aqui é 9 mais 40. Ou seja, delta é igual a 49. A raiz quadrada de 49 vai ser 7, né? Isso vai ser importante para a gente. X é igual a menos b, o b é 3, menos 3, mais ou menos a raiz de 49 sobre 2 vezes 1. O A é 1. Então, eu vou ter duas raízes. X', que é menos 3, mais a raiz de 49, que é 7, sobre 2 vezes 1, que é 2. 7 menos 3 é 4. E 4 dividido por 2 é 2. Foi a primeira solução. A segunda solução, eu vou ter menos 3, raiz de 49, só que agora eu vou usar o número, a parte negativa. O positivo eu usei na primeira solução e o negativo na segunda solução. Menos 7 sobre 2 vezes 1, que é 2. Atenção para isso. Menos 3 menos 7 é menos 10. Você tem duas dívidas. Está devendo 3 a uma pessoa e tem uma dívida de 7 com outra. Então, você tem uma dívida de 10, que dividido por 2, 10 dividido por 2 é 5. Só que aqui é menos 10. Menos 10 dividido por 2 é menos 5. Então, quem são as soluções? 2 e menos 5. Se você substituir esses dois valores lá na equação, vai tornar ela zero. Mas vamos apenas encontrar as soluções dessa daqui, tá? Próxima equação. X ao quadrado mais x mais 2 igual a zero. Primeiro, encontrar o valor de A, de B e de C. Vá salvando os passos na sua memória. A, B e C. Quem é o A? O A é 1. Quem é o B? B é 1. Quem é o C? 2. Por que o A é 1, professor? Porque aqui, quando não tem nada na frente do x ao quadrado, é como se tivesse um 1. Por que o B é 1, professor? Porque aqui na frente do x, quando não tem nada, é como se tivesse um 1. Ele está invisível. A gente não coloca esse valor, tá? Aqui é 1. E o C é 2. Eu tenho que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser b é 1. 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2. Logo, delta vai ser 1 ao quadrado, 1. Faz essa multiplicação, 4 vezes 1 vezes 2, 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8.
Só que vai dar negativo. Menos 8. Porque é o menos com mais, menos com mais, menos. E esse resultado negativo com o mais continua menos. O menos com mais vai dar menos, tá? Na multiplicação. E 1 menos 8, você tem 1 e perdeu 8. Então você perdeu 7. Aqui tem uma situação interessante. O delta deu negativo. E quando o delta é negativo, e você vai substituir na fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, aqui dentro da raiz fica a raiz de menos 7. E a raiz de menos 7 não é possível calcular no conjunto dos números reais. Logo, a gente vai dizer que quando o delta for negativo, não existe solução. Essa equação não existe solução no conjunto dos números reais. Toda vez que o delta for negativo, não existe solução no conjunto dos números reais. Não precisa calcular o x' e x2', tá? Outra equação. X ao quadrado menos 8x mais 25 igual a 0. Essa daqui eu vou ter o a igual a 1, o b igual a menos 8 e o c igual a 25. Expliquei isso no slide anterior. Eu tenho que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 8. Delta. O b é menos 8. Então, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1. E o c é 25. Eu vou ter aqui, ó, menos 8 ao quadrado. É o mesmo que 8 ao quadrado, é 64. E 4 vezes 1 vezes 25, 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 25 dá 100. E aqui é negativo. É um negativo com positivo. Negativo com positivo dá negativo. 4 vezes 25 dá 100. Vezes 1, né? Dá 100. E 64 menos 100 vai dar 36 negativo. Porque o 100 ele é maior. Você tem uma dívida de 100, pagou 64, então sua dívida é de 36. Como nesse caso o delta é negativo, essa equação não possui solução no conjunto não possui soluções, né? Soluções no conjunto dos números reais. Olha só, mudando um pouco de apenas resolver a equação, a gente vai tentar interpretar o que está sendo pedido nessa questão, tá? Na equação x ao quadrado mais bx mais 15 igual a 0, uma das soluções vale 5. Quanto vale b? Olha só, vamos ler novamente, tá? Na equação x ao quadrado mais bx mais 15 igual a 0, uma das soluções vale 5. Uma solução vale 5. Aí ele pede, usando isso, né, que uma solução vale 5, quanto vale b? Se uma solução vale 5, a gente tem que lembrar que quando a solução ela é substituída na equação, ela tem que zerar. Um lado tem que ser igual ao outro. Esse lado tem que ser igual a 0. A solução seria um x' ou um x2'. Ou seja, é um valor que pode ser substituído no x e quando você calcular aquela equação, tem que dar 0. Aquela expressão, fizer o cálculo daquela expressão, tem que dar 0. Eu vou pegar 5 e substituir no lugar do x. Vai ficar assim, ó, 5 ao quadrado mais b vezes 5 mais 15 igual a 0. 5 ao quadrado é 25. 5 vezes b é o mesmo que 5b.
mais 15 igual a 0. Eu não posso somar o termo com letra com o termo sem letra, né? Mas eu posso fazer 25 mais 15. Nesse caso, eu vou ter 5b mais 25 mais 15 é 40, igual a 0. Então, você tem que pensar no número que, quando substituído no b, multiplicado por 5, mais 40 dá igual a 0. Se você souber bem a equação, dá para resolver simplesmente, mas também dá para resolver sem equação do primeiro grau. Pense num número que vezes 5, quando somado com 40, vai dar 0. Esse número vezes 5 tem que ser negativo, porque 40 é positivo. E aí, quando somar o mesmo número negativo com 40, que é positivo, vai dar 0. Esse mesmo número que eu estou dizendo é o menos 40, né? Menos 40 mais 40 dá 0. E a única forma de 5 vezes um número dar menos 40 é tendo b igual a menos 8. Porque menos 8 vezes 5 é menos 40. Somado com 40 é igual a 0. Resolvendo por equação, que a gente aprendeu, que vocês que já estão vendo a equação do segundo grau já aprenderam, eu vou ter que 5b é igual a 40. Quer dizer, 5b mais 40, vou repetir. Mais 40 é igual a 0. Eu tenho que 5b é igual a menos 40, mudando 40 de membro. 5b é igual a menos 40. E b vai ser menos 40 dividido por 5. Porque esse 5 que está multiplicando muda de membro dividindo. 40 dividido por 5 é 8. Menos 40 dividido por 5 é menos 8. É uma outra forma de fazer. Você pode fazer aqui por um raciocínio dedutivo, ou então usando a equação do primeiro grau. Qual é o número que vezes 5 mais 40 dá 0? É menos 8. Tá bom? Então, qual o valor de b? Ele perguntou isso. b igual a menos 8. Essa questão a gente vai resolver através da fórmula de soma e produto. Ela pergunta o seguinte: sem resolver as equações a seguir, cadê as equações a seguir? Elas estão aqui. Calculando a soma e produto, calculando soma e produto de suas raízes, a partir da soma e do produto, tente determinar mentalmente as raízes de cada equação. Ele pede duas coisas, né? Ele pede na questão que você calcule a soma e produto de suas raízes e, a partir da soma e produto, tente encontrar as raízes. Quem são as raízes? X' e X'. Na letra A, você vai ter o seguinte. Usando a fórmula de soma e produto, essa equação do segundo grau tem um A igual a 1. Quando ela tem um A igual a 1, a fórmula de soma e produto se resume um pouco, porque fica X' somada com X' igual a menos B. E o produto X' multiplicado por X', ele vai ficar igual a C. O A aqui é 1. O B é menos 5. E o C é 6. Nessa questão, você pode dizer que o produto é C. Como C é 6, então a multiplicação das raízes é 6. E a soma das raízes é menos B. O menos, quando ele está na frente de um número, quer dizer que muda o sinal do número. Inverte o sinal do número. Então, no lugar do menos B, você pode botar o valor de B com o sinal invertido. B, inverte o sinal de menos 5, vai ficar o quê? Mais 5. Pense em dois números agora, que somados dá 5, e quando multiplicados, esses dois números multiplicados dá 6. Dois números, pode ser inteiro. Eu botei números inteiros para ficar mais fácil da gente conseguir resolver essa questão. Dois números inteiros que somados dá 5. 2 e 3. 2 mais 3, 5. E quando multiplicados, 2 vezes 3, 6. Então, você vai ter aqui as soluções dessa equação do segundo grau, sem usar a fórmula de Bhaskara, é que x' é igual a 2 e x' é igual a 3.
Professor, posso usar isso sempre? Pode tentar. Não são todas as equações do segundo grau que você vai conseguir encontrar x' e x' por esse método. Mas esse método, às vezes, facilita em algumas questões, tá? Então, é bom você saber a fórmula de soma e produto. A fórmula de soma é que x' mais x' é igual a menos b sobre a. E a do produto, x' multiplicado por x' é igual a c sobre a. Nesse caso, como a é 1, fica sem esse a aqui embaixo. Quando a é 1, fica apenas isso. X' vezes x' é igual a c. Nessa letra B também a gente vai ter para a igual a 1. Então, a gente pode dizer que x' somado com x' é igual... O b não é 5? Ele vai virar menos 5. Inverte o sinal, tá? Esse menos na frente do b indica que vai inverter o sinal do valor de b. E x' multiplicado com x' dá 6. Dois valores que somados dá menos 5 e quando multiplicados dá 6. Esse aqui pode ser um pouco mais difícil porque envolve número negativo. Se eu tenho uma soma de dois números que dá menos 5 e a multiplicação de dois números que dá 6, quem pode ser minhas soluções? Quem pode ser o x' e o x'? Quem pode ser o x' e x'? Dois números somados dá menos 5. Eu posso pensar no menos 2 com menos 3. Menos 2 somado com menos 3, menos 2 somado com menos 3, é o mesmo de uma dívida de 2 somado com a dívida de 3. Uma dívida de R$2 com a dívida de R$3 vai dar uma dívida de 5, que é menos 5. E menos 2 multiplicado com menos 3, menos 2 multiplicado por menos 3, eu vou ter 2 vezes 3, que é 6, e menos com menos dá mais. Então, são as soluções dessa equação. Menos 2 e menos 3. Aqui a gente chega ao fim da nossa revisão. Eu vou pedir para que você, quem ficou até o final, deixe um like, coloque aí no final, nos comentários, eu fiquei até o final. Valeu, pessoal, bons estudos, um abração.